Nossa primeira aula tem como tema como destravar a produção acadêmica. Então, nessa aula eu vou falar um pouco com você sobre meios de desbloquear esse medo de escrever, essa falta de ânimo. Então, fica comigo que eu vou falar com você de modo claro e objetivo para que você aprenda aí como destravar essa produção. Pois bem, a produção acadêmica ela pode ser desafiadora, né? Descubra então como superar esses bloqueios e aumentar a produtividade e aprimorar a escrita acadêmica. Em relação à produção acadêmica, todo curso que você entrar, seja uma graduação, seja uma pós-graduação, sempre vai ser solicitado um outro trabalho acadêmico, seja um artigo, um paper, um projeto. O que vai diversificar aí é a quantidade de acordo com o curso que você vai estar frequentando, tá? Então a produção acadêmica desempenha um papel crucial na academia, na universidade, contribuindo para o avanço do conhecimento em diversas áreas de estudo. Na universidade, ela trabalha com com tripé, né? Ensino, pesquisa e extensão. Então, a universidade tem que trabalhar o ensino, tem que promover a pesquisa e tem que promover também meios da extensão acadêmica, ou seja, atividades extracurriculares, seminários, eventos, cursos que forneçam certificados, seminários em que você vai lá diante de todos que estão presentes e vai apresentar o seu trabalho. Então, a universidade trabalha com ensino, pesquisa e extensão. A pesquisa, a produção acadêmica, ela é padrão. Todo curso superior exige uma produção acadêmica. Então, vamos falar um pouquinho aqui de modo breve sobre alguns problemas comuns enfrentados pelos acadêmicos. Primeiro, que eu posso dizer de modo geral, é a nossa rotina, que ela é muito desgastante. Não está aqui no texto, mas eu vejo que o universitário ele tem uma rotina muito exaustiva. E quando combina estudos e trabalhos, pior ainda. Mas mesmo assim, de acordo com nossa realidade, temos que continuar produzindo, continuar escrevendo e dar o nosso melhor. Um dos problemas é a falta de motivação, né? Então, você tem que descobrir, na verdade, alguma coisa que te motive a escrever. Algo que você de fato goste. Algo que faça você se sentir, ter aquela identificação com o tema e dizer, nossa, eu gosto realmente disso aqui. Outro desafio, outro problema é a dificuldade de organizar as ideias. Então, algumas pessoas têm uma ideia legal de pesquisa, mas ela não sabe por onde começar, porque na mente dessa pessoa está tudo embaralhado. Então, o que é recomendado? Se você tem uma ideia, pega um papel, pega um bloco de notas, ou até mesmo escreve no celular, para que você possa fazer uma linha temporal da pesquisa. Ah, eu quero pesquisar sobre tal tema, beleza, então vou escrever sobre isso, vou deixar o tema aqui, e a partir de agora eu vou começar a descrever ou criar o passo a passo que eu quero desenvolver ao longo da pesquisa. Outro aspecto aqui que nos atrapalha bastante é a procrastinação. Como, por exemplo, as redes sociais hoje em dia, elas são grandes aliadas, mas elas contribuem muito para que o nosso tempo, que já é corrido, que já é curto, que já é tão acelerado, seja um tempo desperdiçado. Então, pode perceber, o tempo ele passa, a percepção de tempo, ela parece ser mais veloz nas redes sociais. Você pega lá, vai ver um story, vai ver um vídeo, vê um, vem outro, vem outro e vem outro, e quando você deu conta, elas passaram 2 horas do seu tempo. Outro tema também interessante, outro aspecto, é a autoconfiança abalada. Então, algumas pessoas não entendem o seu potencial, não enxergam que são capazes de produzir, não enxergam que têm ideias maravilhosas, e com isso essas pessoas acabam deixando de lado todo o seu potencial de escrita. Tá? Então, o que é importante para você superar esses desafios? Primeiro, definir alguma meta. Por exemplo, eu quero terminar um artigo até o final desse mês. Delimitar, definir. Eu quero terminar um texto até o fim dessa semana. Eu quero produzir o meu TCC em 6 meses. Quero produzir um TCC em um ano. Pronto, então defina essa meta aí
e passe a buscar meios que levem você a alcançar esse objetivo. Outro ponto, eliminar distrações. Se algumas coisas que você tem na sua vida levam você a se distrair ou até mesmo perder tempo, tenta cortar isso da sua rotina. Se no seu dia você passa 4 horas nas redes sociais ou 3 horas nas redes sociais, pega esse tempo em rede social e vai ver um videoaula, vai ver um resumo de um livro, vai ver um audiolivro, vai escutar um audiolivro, vai fazer alguma coisa que leve você então a crescer enquanto pessoa. Mas o necessário é eliminar essas distrações. Outro aspecto aqui é praticar autodisciplina. Você manter esse autocontrole. Você buscar formas que levem você a atingir esse objetivo. Claro que se eu tenho uma meta de fazer um artigo até o final desse mês, eu não posso de forma alguma perder o meu tempo, que já é curto, que já é corrido, com horas e mais horas em redes sociais, ou horas e horas vendo vídeos que não vão me acrescentar nada na minha pesquisa. Então, logicamente que todo mundo precisa de distração, todo mundo precisa distrair, mas traçar uma meta e alcançar essa meta são coisas totalmente diferentes. Uma coisa é você estabelecer que você quer chegar lá. Outra coisa bem diferente é você não fazer o esforço para atingir esse objetivo. Então, alguns aspectos que você pode utilizar para aperfeiçoar essa escrita é ler alguns artigos, pesquisar textos acadêmicos que levem você a abrir a sua mente sobre aquele tema. Por exemplo, se eu quero pesquisar sobre o papel, sobre a dupla jornada feminina na atualidade, a mulher que trabalha, que chega em casa, é mãe e cuida da casa e cuida e trabalha e estuda, ou seja, tripla jornada, eu tenho que buscar artigos acadêmicos e buscar trabalhos também que falem sobre esse tema, para que a minha mente possa então abrir cada vez mais. Reescrever e revisar, então não tenha medo de você apagar o que você escreveu, de você corrigir, não tem esse receio. O texto ele é constantemente escrito e constantemente reescrito. E utilizar também referências adequadas, então buscar autores de referência, fontes acadêmicas, artigos, monografias, dissertações que falam sobre o tema e que poderão então ampliar o seu conhecimento sobre tal área. Então, temos aqui então como lidar com o bloqueio criativo na produção acadêmica. Temos aqui primeiro explorar fontes de inspiração. Então, o que é que te inspira? O que é que faz você ficar mais empolgado ou empolgada? Buscar inspiração fora da sua área de estudo para encontrar novas perspectivas e ideias inovadoras. Buscar formas que te deem esse ânimo na pesquisa. Praticar exercício de aquecimento, então fazer exercício de escrita criativa antes de começar a trabalhar no projeto. Como por exemplo, pegar um tema, tentar criar uma redação. Pega imagina um tema aí, sei lá, feminicídio, discriminação contra a mulher, discriminação contra o negro, contra os LGBT, quem sabe, e fazer um texto dissertando a sua concepção sobre aquilo. Lembrando que não é opinião, mas a sua concepção pessoal embasada, a sua concepção, aliás, embasada em artigos e textos científicos. Não é um texto de achismo, mas ele tem que ter uma base também, uma argumentação. E conversar com colegas, esse feedback, essa troca de conhecimento é muito importante. É muito importante você ter um amigo ou uma amiga que partilhe com você da pesquisa, que converse com você sobre o seu texto, que esteja disposto ou disposta a fazer a leitura, a corrigir, ou dizer, olha, tá legal aqui, não tá, tá bacana, não tá, então muda aqui, muda ali, é muito importante. Algumas ferramentas que podem te auxiliar, como a biblioteca, né? O bom e velho livro, sempre importante, para que você possa ter acesso à bibliografia. Pode pegar texto do Google, interessante, mas é bom ter muito cuidado, porque às vezes um texto da internet não é um texto acadêmico, é um texto que uma pessoa fez e colocou no site. Então um texto científico ele passa essa credibilidade maior. Um artigo acadêmico passa essa credibilidade.
O caderno digital também é muito importante, mas eu recomendo um bloco de notas ou até um caderninho, se você puder andar na sua bolsa, na sua mochila ou bolsa. Um caderno, se você anda de ônibus, sabe como que às vezes nós estamos no ônibus e temos uma ideia legal, uma ideia bacana, ou numa viagem, ou num local assim inusitado, e você tem uma ideia interessante, e que se você não nota aquela ideia desaparece. Você perde de vez, porque ela não volta como era antes. Então, tem um bloco de notas, tem uma ideia interessante de uma pesquisa, acendeu aquela luz da pesquisa, copia, leva para casa, tenta ampliar essa proposta, tenta ampliar, porque nós temos muita criatividade. O problema é que nós deixamos essas ideias passarem ou não reconhecemos a sua relevância para a produção acadêmica. Outro aspecto, frequentar encontros, seminários, congressos que levem você a ampliar essa rede de contatos, tanto de pessoas que já produzem, quanto também abrir um pouco a sua mente para ter novas ideias, ver como que se apresenta um trabalho, ver a produção de outras pessoas, um TCC, um artigo. Então, se vai ter um TCC na sua universidade, na sua faculdade, pede para assistir. Se vai ter um congresso, tenta participar. Se vai ter um seminário, produz um texto e participa. Vai como ouvinte também, isso é muito importante. Então, de todo modo, é muito relevante que as pessoas busquem esses meios, tá? Bibliografia, não deixar as ideias passarem despercebidas e frequentar ambientes acadêmicos, porque são ambientes ricos em conhecimento. E quando você vê pessoas apresentando, você percebe que isso não é um bicho de sete cabeças e que você pode sim conseguir essa habilidade de apresentar um trabalho que você mesmo produziu e que você vai estar lá e vai ser aplaudido de pé. Conclusão e perguntas, é importante que de todo modo você tenha paciência e determinação, lembrando que escrever não é um método fácil. Escrever exige esforço, paciência, dedicação. Então, se você está disposto ou disposta a entrar nesse meio acadêmico ou dar continuidade que você já está, percebe muito bem como que às vezes ler é cansativo, pode ser chato, mas encarar essa atividade com um prazer. Escrever sobre coisas que você gosta, escrever sobre coisas que você compreende de fato e tem propriedade. Não é errado você falar de um tema que você está deixando de você, mas é muito mais fácil, muito mais plausível falar de um tema que você tem contato, tem conhecimento, que está no seu ciclo de contato, seja diário ou até mesmo mensal, uma pesquisa de campo, que você possa aí ampliar essa pesquisa conhecendo de fato, tá? Tendo essa propriedade da pesquisa. De todo modo, essa então é a nossa primeira aula, fica para a segunda aula. Então na segunda aula teremos aí continuidade do nosso assunto, mas espero que tenha gostado e vamos para a pesquisa aí. Vamos ampliando esse horizonte e você vai destravar sim a sua habilidade na escrita. Forte abraço e até já!